Lembra Pedro andando sobre as águas com os olhos fixos em Jesus? Vem a tempestade. Ele estava vivendo uma experiência maravilhosa de ir a caminho de Deus sobre as águas. Imagine que experiência incrível você está fazendo isso. E aí vem a tempestade e ele afunda. A gente não quer afundar. A gente quer manter os olhos fixos em Deus. Então, se a tempestade vier, se o vento ficar forte, mantenha os olhos em Deus. Não se distraia. E aí, tem esse olhar atento de saber que quando começam essas tentações, que quando começam essas confusões, quando você está prestes a receber algo, é porque está perto. Olá, muito bom dia. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Carol Cabral. Esse aqui é o Evolua Todo Dia. E aqui nesse programa a gente conversa quase todas as manhãs sobre como é que a gente pode alavancar a nossa vida como um todo, criar uma nova realidade em todas as áreas da nossa vida de uma só vez, através da evolução espiritual. Se foca na evolução espiritual e todo o resto acontece. E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre as respostas de Deus. É um tema muito interessante para mim, porque eu lembro quando eu fui me aprofundando no conhecimento, da palavra, no conhecimento de Deus, da intimidade com Deus, na verdade. Isso era uma coisa que eu ficava muito angustiada, né? Em quais momentos a gente deve buscar a Deus, buscar respostas e esperar respostas, em que momento a gente deve agir por nós mesmos, em que momento a gente deve esperar que Deus responda para que a gente haja, quais são as maneiras que Deus responde, por que Ele não responde, por que demora de vir a resposta, porque eu não entendo. Então, todas essas coisas, que vêm da dinâmica do diálogo com Deus, onde eu falo e eu escuto, onde eu falo e vem respostas, sempre me deixaram muito angustiada e também muito curiosa de saber como é que na Bíblia tantas pessoas falam, Tinham tantos profetas, tantas pessoas obtinham respostas diretamente de Deus. Como é que a gente faz hoje para obter essas respostas? Então vamos lá, esse é o tema de hoje. Eu amo esse tema, estou muito feliz de estar aqui. Mas vamos invocar o Espírito Santo de Deus, que aí a gente vai ficar mais feliz ainda, porque não vou ser só eu falando, vai ser o Espírito Santo de Deus falando em mim. Eu acredito nisso, que é só a gente invocar que ele vem. Você também pode invocar, deve invocar o Espírito Santo de Deus sempre na sua vida. Ele vem imediatamente, tá bom? Vamos participar comigo dessa oração. Que o Espírito Santo de Deus também esteja sobre você. Pai de amor, aqui eu me coloco diante de Ti, meu Deus, e te peço, envia o Teu Espírito Santo sobre mim, para que tudo que eu diga seja santo, para que da minha boca só saia palavras de amor, palavras que edificam, palavras que fazem crescer, palavras que tocam lá no fundo do coração de quem escuta. Vem, Pai, com Teu Espírito Santo sobre mim, porque aí sim, as minhas palavras poderão gerar bons frutos. Envia também o Teu Espírito Santo sobre todas as pessoas que assistirem esse vídeo, todas as pessoas que participarem dessa live, para que sejam sementes que brotem no coração delas, para que o coração seja um solo fértil para receber a semente necessária para o desenvolvimento pessoal, espiritual e emocional dessa pessoa. Amém. Amém, meu Deus. Amém, Espírito Santo de Deus. Pronto. Cheios do Espírito Santo, agora a gente pode começar de verdade a nossa live
e falar desse tema, né, das respostas de Deus. Gente, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que Deus responde o tempo inteiro. Deus fala com a gente o tempo inteiro. Ele nunca, nunca, nunca deixa a gente sem resposta. Sem saber o que é que vem, né? Sem saber, sem orientação. Mas a gente vai tapando os nossos ouvidos assim, ó. Tapando os nossos olhos, tapando a nossa boca para Deus. Em diversas situações, de diversas maneiras. Principalmente quando a gente não entende a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus ou é confusa ou é ligeiramente contrária ao que a gente quer no processo. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes, muitas vezes, o desejo do seu coração, ele está alinhado sim com o desejo de Deus. Né? Esse negócio de se Deus quiser, muitas vezes ele quer aquilo que você sabe que vai trazer felicidade para você. Claro que, às vezes, a gente está com um sentimento, um desejo tão desordenado que os nossos desejos não são os desejos de Deus. Por quê? Porque os desejos de Deus são sempre o nosso bem. E, às vezes, se a gente está muito desordenado, se a gente está muito desalinhado do bem maior, muito desconectado de Deus e das coisas boas de Deus, a gente começa a desejar coisas ruins para a gente. Que a gente aparentemente são boas, mas na verdade não são, porque nos desviam do que realmente é bom. Então, quando a gente está muito desordenado, às vezes a gente está querendo, vamos lá, vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro. Eu quero me formar em psicologia. Eu quero me formar, eu quero ser uma psicóloga, eu quero ser uma psicóloga. Lá no fundo, essa pessoa ela não tem vocação para psicologia, esse não é de verdade o desejo do coração dela, isso não é o que faz ela feliz, o que ela quer é o diploma, é o reconhecimento, olha só, eu sou uma psicóloga, é a vaidade. O que faria o coração dessa pessoa feliz, vamos dizer uma coisa completamente diferente, seria trabalhar numa creche com as crianças, sendo educadora infantil. Mas meu pai jamais vai aceitar isso, meu pai é médico, mas minha mãe espera mais de mim, mas eu preciso desse diploma porque eu quero mostrar que eu posso. Vocês estão entendendo o que é o desejo desordenado? É esse. Não é disso que a gente está falando. Isso é estar completamente desalinhado dos desejos de Deus. Então, as respostas de Deus para essa pessoa ficam extremamente confusas porque ela não consegue escutar nem a própria voz dela. A voz dela que diz: essa não é a felicidade que você está buscando, a felicidade que você está buscando não está aí. Então, a pessoa que está tão confusa e não consegue enxergar, separar dentro de si o que é vaidade, né? O que é o ego, querendo aparecer ou querendo conquistar algo, e o que é o desejo da minha alma, o desejo que realmente vai me trazer felicidade, que realmente vai me trazer alegria. Então, essa pessoa que não consegue separar essas duas coisas, ela tem muita dificuldade de encontrar respostas de Deus. Muita. Porque ela precisa primeiro encontrar a própria voz, olhar para dentro, ver os próprios sentimentos, ter clareza do que é importante para ela, e aí sim ela busca a Deus para obter respostas. Obter respostas para o caminho. Porque, como eu estava dizendo, do mesmo jeito que tem essa pessoa que está buscando aquilo por pura vaidade, e não sabe, ela acha que ela necessita daquilo para ser feliz, existe a pessoa que está num alinhamento com Deus,
mínimo, e que ela sabe o que ela precisa para ser feliz. Essa pessoa, o desejo dela também é o desejo do coração de Deus. Então, essa pessoa, ela vai ter mais facilidade de encontrar as respostas no caminho. Por que que eu falo no caminho? Agora sim. Porque se o desejo dessa pessoa é o mesmo desejo de Deus, ela vai conquistar. E a gente vai ver aqui na palavra. Agora, o caminho, às vezes, não é o mesmo caminho que eu estava imaginando. Deus, na infinita bondade dele e na infinita sabedoria dele, ele vai buscar um caminho que seja o mais rápido possível, que seja o mais harmonioso possível, que seja mais perfeito, até impossível. Ele vai encontrar o caminho perfeito. Mas o caminho perfeito não é o meu caminho perfeito. Porque eu não entendo as regras do jogo dessa vida. Como eu falei aqui algumas vezes em alguns vídeos, é como jogar xadrez com Deus. Eu só conheço umas 2, 3 partidas na frente, se eu for uma boa jogadora. Mas Deus, ele conhece todas as partidas, até todas as jogadas até o final, até o checkmate. Então, às vezes eu quero ir para um caminho, eu quero fazer uma jogada e não dá certo. E aí eu começo a desconfiar de que não está dando certo para mim, de que Deus não está me respondendo, né? E na verdade Deus está buscando o caminho perfeito para a sua evolução, para que quando você chegue lá e alcance aquele objetivo e realize aquele sonho, você tenha a mais perfeita felicidade, a mais perfeita paz, porque você passou pelo processo necessário. E esse processo necessário é Ele quem sabe. E muitas vezes, os caminhos que Deus escolhe para a gente atingir aquilo que é o nosso desejo e que é o desejo de Deus, são caminhos diferentes do que o que a gente pensou. O desejo vai ser realizado, entenda. Não é que a vontade de Deus não é que você realize aquele sonho. Você sabe que é um sonho da sua alma. Não, é a vontade dele sim. Mas o caminho até esse sonho, deixa que ele escolhe e aceita e compreende, compreendendo ou não, mantenha a fé. E se mantenha alinhado com Deus. Quando a gente está perto de alcançar uma graça, eu já falei isso em outro vídeo, existem batalhas espirituais para tirar essa graça da gente. Então, muitas vezes a gente precisa de um recolhimento. A gente precisa aumentar a nossa oração, aumentar a nossa fé, para que a gente não se desvie. Por quê? Porque essas guerras espirituais que acontecem para que a graça que Deus quer dar para a gente não chegue até nós, ela vem através de problemas, tribulações que vão acontecendo no caminho. Estão entendendo? É por isso que a gente fala, é por isso que fala lá na Bíblia, que não é contra homens que estamos lutando. Então você está perto de alcançar uma graça, e aí vem uma pessoa e faz alguma coisa que não é legal com você, comete uma injustiça com você. E aí, ao invés de você estar jogando toda a sua energia na coisa boa que está prestes a acontecer para você, você se volta para aquela pessoa e você aí derrama toda a sua raiva, seu desejo de vingança. Você entendeu que você se desconectou completamente? Se desviou? E se distanciou do seu objetivo. Se por outro lado, você observa que isso aconteceu essa injustiça comigo, o meu desejo é esse. O meu desejo humano é cair para dentro, me vingar, fazer isso, fazer aquilo, discutir, sair brigar.
Mas eu estou entendendo que não é contra homens que eu estou lutando. E as pessoas, porque não buscam uma evolução espiritual, elas estão o tempo todo sendo suscetíveis a receberem esses chamados para a briga, para o mal-estar, para o desentendimento, para provocar a ira do outro. Então as pessoas estão sempre ali, ó, zumbizinhos, suscetíveis para essas energias espirituais que querem te tirar do foco. Eu não sei se eu estou indo muito profundo de uma forma que vocês possam me acompanhar, porque essa conversa é uma conversa mais avançada, né? Não é uma conversa para quem está no início da evolução espiritual, não. É uma conversa para quem já tem um mínimo de intimidade com Deus. Mas, observe, meu marido, por exemplo, ele é uma pessoa que ele não... Evolução espiritual é uma coisa um pouco distante para ele, essa questão da espiritualidade. Ele não tem isso lapidado. Então, ficou um canal meio que enferrujado. Mas ele tem uma abertura de coração muito grande e um poder de observação muito grande. Então, ele me observa e ele vê essa conexão com Deus, ele vê essas coisas acontecendo. Então, quando na nossa vida acontece algo desse tipo que eu estou falando para vocês, que assim, olha, a gente está prestes a conquistar algo grandioso, a gente está vendo aí, está chegando, a gente ainda está naquele limbo que nada aconteceu, mas a gente sabe que tem tudo para acontecer, e é nesse limbo aqui que começam as provocações, para que a gente desvie os olhos de Deus. Lembra Pedro andando sobre as águas com os olhos fixos em Jesus? Vem a tempestade. Ele estava vivendo uma experiência maravilhosa de ir a caminho de Deus sobre as águas. Imagine que experiência incrível você está fazendo isso. E aí vem a tempestade e ele afunda. A gente não quer afundar. A gente quer manter os olhos fixos em Deus. Então, se a tempestade vier, se o vento ficar forte, mantenha os olhos em Deus. Não se distraia. E aí, tem esse olhar atento de saber que quando começam essas tentações, que quando começam essas confusões, quando você está prestes a receber algo, é porque está perto. É porque está perto. E confia no caminho de Deus para você. Então, isso aí já são respostas que você vai recebendo de Deus. E tem respostas que Deus dá das mais diversas maneiras. Deus pode usar um filho, uma filha sua para te dar a resposta. Olha só, a última resposta que eu obtive de Deus, ele usou a minha bebê de 1 ano, que não sabe nem falar, para me dar uma resposta. É assim que ele responde. Como foi que ele respondeu? Eu estou de mudança, então eu ainda tenho caixas que eu preciso limpar, guardar, separar. E tem uma caixa, né, de cartas de recordações que eu recebi, que eu escrevi, né? E tem uma carta que eu escrevi para o meu marido há 6 anos atrás, que é uma carta muito parecida com algo que a gente está vivendo agora. Mas é parecido assim, gente. Vamos lá, vamos deixar claro. Há 6 anos atrás, meu marido tinha decidido, né, que a gente ia morar longe, morar em outro país, morar na Austrália. E essa carta era uma carta encorajando ele, dizendo que eu confiava, né, e que eu estava muito feliz com essa decisão. Eu pedi a Deus que abençoasse ele nessa empreitada, de levar a família dele, que na época era só eu, para o exterior. Então a carta era essa. E agora, nós estamos prestes a fazer uma empreitada muito parecida, muito, muito próxima. E a minha filha simplesmente pegou essa carta
né, que eu tinha escrito. E ficou andando para lá e para cá, com essa carta na mão, e conversando, e falando, que ela não fala direito, né, gente? E para lá e para cá com essa carta na mão, com essa carta na mão, com essa carta na mão. E eu filmei, eu achei tão bonitinho, eu filmei, mandei para Luciano, e depois me deu uma curiosidade, eu falei, deixa eu olhar o que tem nessa carta. Quando eu li a carta, eu vi que era exatamente a mesma situação que a gente viveu há uns anos atrás, que a gente está prestes a viver agora. E aí? Aí eu vi o meu estado de espírito. E eu vi, não, eu preciso. Eu vi o que é que eu precisava fazer. Né? Então, olha aí, Deus dando a resposta para mim através de uma bebê de 1 ano. Mas o que é que eu vejo, né? Das pessoas buscando as respostas de Deus e falam, mas eu não encontro, mas Deus não responde, Deus não fala comigo e tal. Primeiro lugar, primeiro de tudo, Deus ele não quer te dar respostas de coisas que você precisa avaliar por você mesmo. Faz parte do seu desenvolvimento. É como aquele terapeuta que você fica doido que te dê a resposta e ele fica te fazendo pensar. Deus é assim, ele usa essa psicologia pra gente, porque ele quer empoderar a gente. Ele não quer que a gente fique filhinhos limitados, que para cada passinho que dá fala, faço isso ou faço aquilo? Faço isso ou faço aquilo? Não, a gente volta o nosso olhar para Deus, claro, tendo Deus na mente, a gente toma as nossas decisões de A ou B. Claro que fazer o mal, a gente sabe, né? Não é disso que a gente está falando aqui. Mas entre começar um trabalho novo, continuar no trabalho antigo, qual a vontade de Deus para a minha vida? Dificilmente Deus vai chegar para você e vai dizer, vá para o emprego novo, vá lá. Porque isso, gente, faz você crescer em quê? Ele está decidindo por você. Então, no momento que você entra em oração e fala, meu Deus, eu quero tomar uma decisão que seja uma decisão santa. O que é uma decisão santa? Uma decisão alinhada com Deus. Eu tenho você na minha mente, no meu coração. E eu quero tomar essa decisão alinhada contigo. Então, envia o teu Espírito Santo sobre mim para que eu tome a decisão certa. E daí você começa a pesar os pós e contras, você começa a avaliar o seu próprio coração para ver o que é que realmente vai trazer felicidade para você. E aí você toma uma decisão acertada. Isso é um filho maduro de Deus. Não uma criancinha que não sabe o que fazer. Vocês estão entendendo? Então, é esse tipo de resposta que a gente vai encontrar de Deus. Respostas que fazem a gente pensar, refletir e chegar na decisão certa. E aí ele vai usando os diversos meios, né? Como ele usou minha filha de 1 ano de idade com uma cartinha na mão. Vai usando diversos meios para fazer a gente refletir e enxergar. Às vezes é um vídeo que você encontra. Então, vamos sair dessa angústia de que se Deus não me disser exatamente o que fazer, eu não sei o que fazer. Isso é imaturidade. Isso é imaturidade. Não é isso que Deus espera da gente. Então, eu quero ler algumas passagens da Bíblia aqui que provam que Deus responde. E essas mesmas passagens diz como que a gente vive uma vida cheia das respostas de Deus o tempo inteiro. O tempo todo Deus responde. Então vamos lá. Em Isaías 65, 24, diz assim, ó, antes mesmo que me chamem, eu lhes responderei. Estarão ainda falando e serão atendidos. O Salmo 91, o famoso Salmo 91, diz, pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação, estarei com ele. Hei de livrá-lo e cobrirei de glória. Então tá aqui, ele falando, né, em Isaías, que ainda
estarão falando e serão atendidos. Que quando perguntarem, encontrarão resposta. No Salmo 91, dizendo, quando me invocar, eu vou atender. É só me chamar que eu vou. Em Jeremias 33, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pode me procurar, que eu vou te revelar mistérios que você não sabe. Vou te fazer enxergar coisas que você não está enxergando nessa situação. Mentiu só. Então, é isso aí. Outra coisa. Então me invocareis, Jeremias 29. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vocês estão recebendo a dica? Em como é que encontra a resposta de Deus? No Salmo 4, diz assim: sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Olha que coisa linda. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. E aí, depois eu vou finalizar com João, tá, gente? Mas eu quero que vocês percebam que Deus ele vai falando. Toda vez que me procurar, eu vou atender. E eu vou atender de imediato. Toda vez que me chamar, aí eu vou estar. E é de imediato. Não tem esse negócio, gente, do tempo de Deus que é eterno e que ele fica lá. Que nem gente que vê o WhatsApp e não responde, que visualiza e não responde. Não. Deus, ele responde imediatamente. Ele não te deixa na expectativa. Ele não deixa os filhos dele esperando. Ele está sempre respondendo. Mas como é que eu faço para encontrar essas respostas, para ver essas respostas, para enxergar? Solução simples. Solução simples. Todo mundo pode fazer. Viver uma vida de intimidade com Deus. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Está aqui. No Salmo 91, que ele diz, quando me invocar eu o atenderei, ele fala antes, pois que se uniu a mim, é uma pessoa que está próxima a Deus, eu o livrarei e protegerei. Por quê? Pois conhece o meu nome. É uma pessoa que me chama pelo nome, que me conhece, que está unida a mim, que está íntimo a mim, que está próximo a mim. Aí no Jeremias fala assim, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando a gente procura Deus de todo o coração, de verdade, Ele sim escuta a gente. E o que é buscar a Deus de todo o coração, gente? É ser sincero, é ser honesto, é falar com Deus como se fosse o seu brother, o seu amigo. Não ficar cheio as palavras da Bíblia são desse jeito porque é um livro antigo e tem um linguajar antigo, apesar de que é uma palavra viva, que se renova todos os dias, uma célula viva que traz respostas todos os dias até hoje. Mas você não precisa falar com Deus assim, buscar-vos-ei, invocar-te-ei. Não. Se você sente a vontade de chamar Deus de você, chama de você. Se prefere chamar do Senhor, fala o Senhor. Mas fala com Ele normalmente. Meu Deus, eu estou aqui, eu não estou entendendo nada. A minha vontade era essa, mas o que aconteceu foi aquilo. Eu não estou gostando desse caminho. Não tá bom para mim, eu estou me sentindo assim, assado. Então é você procurar de todo o coração. De todo o coração é com toda sinceridade. Buscar a Deus com sinceridade. E aí, eu vou contar uma história pessoal minha. De como é a gente estar buscando a Deus com sinceridade e Deus botar a gente no caminho que não é o que a gente está gostando, né? Então, eu e meu marido,
né, minha família, estamos com grandes planos, né, com grandes expectativas de algo muito bom acontecer na nossa vida, um grande sonho. Está prestes a se realizar em coisa de pouco tempo, poucos meses. Na época, né? Poucos meses. E aí a gente se mudou. A gente vendeu o nosso apartamento, que é um apartamento que foi um milagre na nossa vida. Um apartamento maravilhoso que a gente amou demais, 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 que a gente foi feliz todos os dias lá. Ou pelo menos quase todos. E era um apartamento, assim, dos sonhos, né? E a gente vendeu com muita alegria, porque fazia parte do nosso grande projeto, né? A venda desse apartamento. E tudo correu bem, tudo correu rápido, tudo ocorreu na mais perfeita perfeição de Deus. Até que os compradores se voltaram contra a gente. E aí, uma coisa que eles disseram em palavra, né? Na cozinha da minha casa, que ainda era a minha casa antes de assinar contrato, a gente não se preocupou em colocar no contrato, porque eles tinham prometido para a gente, enfim. Eles, vamos dizer assim, sacanearam, né? E a gente ficou com muita raiva. A gente ficou desestabilizado por um tempo. E acabou patinando assim, tendo que procurar rapidamente um outro apartamento para poder entregar para eles, né? Porque eles não cumpriram o que tinham apalavrado com a gente. Então a gente se viu numa situação assim de muita correria. E a gente acabou se mudando para um apartamento que não era exatamente o apartamento que a gente gostaria de se mudar, por causa dessa correria toda. E foi muito difícil. Foi muito difícil para mim aceitar estar num apartamento que era top, que eu amava, e ir para um que não era tão bom assim. Mas tudo isso eu sabendo que eram planos, né? Que esse apartamento aqui é passageiro. Eu saí daquele para esse aqui, mas esse aqui é passageiro. Existe um plano maior. Mas eu não queria. Eu não queria ir daqui para aqui, para depois ir para ali. Eu queria ir daqui, para aqui, né? Assim que a gente quer, né? A gente quer ir subindo os degraus, né? E sentindo que está cada vez melhor. Mas não. E eu não aceitava. Então, fiquei numa correria e meu marido falando para mim, amor, o apartamento é esse, tá tudo dando certo para esse. Só Deus mandando as mensagens. Tá tudo dando certo para esse aqui. Não, eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero aquele. E Deus fechando todas as portas. Pá, 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 pá. Nada dava certo em canto nenhum. Aí, Luciano, amor, pelo amor de Deus, a gente precisa tomar uma decisão. É esse o apartamento aqui, é o único que está dando certo. Não é tão ruim assim. E eu, não, não, não. Olha só, gente, por mais que eu esteja na intimidade com Deus, orando, buscando a Deus, como eu sou cabeça dura, eu vou falar por mim, né? E aí você se identifica aí, se você for também, como eu sou cabeça dura, de não confiar, de bater um ventinho assim, as coisas não saírem no caminho exatamente como eu queria, passinho por passinho atrás, e eu ficar atordoada, e eu não aceitar. Pois bem, e Deus me mandando a mensagem de que o apartamento era esse, fechando todas as portas, o lugar é esse. Aí, minha filha começou a me pedir para ler um livro para ela, que era o bendito livro de Jonas. Sabe a história de Jonas, que Deus fala, vai para Nínive. E Jonas fala, vou não. E vai, é o coelho, vou me esconder aqui, ó, de Deus, que é para ele não me ver, eu vou para o outro lado. E aí ele acaba entrando no navio e tem uma tempestade, e ele fala, é por causa de mim, porque eu estou fugindo de Deus, e jogam ele lá no mar, e vem um peixe, ele fica 3 dias na boca do peixe, né? E acaba indo lá para o lugar que Deus mandou. Pois bem, minha filha me pediu para ler esse livro. E pedia para eu ler esse livro, e pedia para o pai ler esse livro. De tantos livros, ela ficou invocada nesse livro aí. E aí a ficha caiu. Ó a resposta de Deus. Ó Deus mandando a resposta, como é.
Eu falei, tá bom, meu Deus, eu vou para Nínive, né? Eu vou lá pro apartamento que eu não queria. E eu com as mil coisas na minha cabeça de, meu Deus, não é isso, eu não quero esse apartamento de jeito nenhum, mas tudo bem, eu vou. Prefiro isso do que ficar 3 dias na boca do peixe, né? 3 dias na escuridão. Até invocar de coração e finalmente fazer a vontade de Deus, eu vou fazer logo. E vim para esse apartamento. Paz, quando eu cheguei nesse apartamento, primeiro dia eu aqui, chorei que só. Chorei, 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 não era o que eu queria, não era o que eu queria, não era o que eu queria. E aí eu tirando o foco do que eu queria de verdade, do que vai me trazer alegria de verdade. Que tudo isso era plano para um objetivo maior. Esse apartamento sempre foi passageiro. E eu querendo, em vez de ficar com foco no que é maior, não, isso aqui é passageiro, aquilo dali é o que a gente está buscando e Deus está entregando para mim. Eu fiquei fixada nisso aqui, não, mas isso aqui eu não queria desse jeito. Pois bem, no primeiro dia, só para resumir essa conversa, eu tomei uma queda. Eu não sou de cair, gente. É uma das coisas do domínio próprio. Eu era muito estabanada e vivia toda roxa pela falta de domínio próprio. Quando você vai tendo domínio próprio, até os seus gestos, os seus movimentos, eles ficam mais precisos, né? Então, eu não sou de estar caindo, eu não sou de estar me esbarrando, mas eu tomei uma queda. Eu tomei uma queda feia, com minha bebê no braço e protegendo ela. Você sabe que mãe, né, se estrupia toda para poder segurar a filha. Então, eu me acabei. E eu caí como? Eu caí de joelhos. É claro, na hora eu chorei e tal, não sei o quê. E eu fiquei pensando o que essa queda quer dizer. Aí eu perguntei ao Luciano, amor, como foi a posição que eu caí? Aí ele me mostrou mais ou menos, e aí eu vi onde estava doendo, onde eu ralei, onde foi, e eu vi que eu caí de joelhos, com o joelho no chão e outro assim com o pé no chão, com a cabeça baixa, prostrada. E aí eu entendi a mensagem. Falei para Deus, né? Lembra aquela conversa de intimidade com Deus? É assim que eu converso com ele. Falei, tá bom, meu Deus, eu já entendi. Eu vou aceitar esse apartamento. Eu já aceitei aqui no meu coração. Tá aceito. Te louvo, te agradeço. Comecei a agradecer a Deus. Porque eu sei que tem os seus mistérios aqui. E os seus mistérios são sempre bons. Não me precisa me derrubar de novo. Não preciso mais cair. Já entendi. E eu entendi a mensagem de Deus. E aí, gente, a minha vida, coisas que levariam meses para acontecer, coisas que eu achava que só ia acontecer no final do ano, começaram a acontecer em semanas. Em semanas. E eu comecei a entender, porque Deus ele mostra também o porquê das coisas, o porquê desse apartamento, por que tinha que ser esse. Como ele estava sendo uma bênção para mim, para que eu estivesse pronta para alcançar aquela graça lá. Não só pelo fato de ter aprendido essas respostas dele e aprendido a aceitar a vontade dele na minha vida, mas também por eu ter aprendido a me recolher, né, porque é um apartamento mais afastado da minha família, a, a me recolher mesmo e a buscar a Deus. Então, assim, até a moça que trabalhava aqui em casa não trabalha mais, eu me encontrei praticamente só eu, praticamente não, só eu, meu marido e minhas filhas. E eu cresci muito com isso. E eu cresci muito contando apenas com meu marido. E eu sei que isso está muito relacionado e é parte do grande plano para esse grande objetivo que a gente está prestes a realizar. Tudo começou a acontecer mais rápido, tudo foi mais veloz. Você entende? Lembra aquela história lá do deserto? Que o povo passa 40 anos no deserto, Deus abre o mar, o povo passa, faz e acontece, manda maná do céu porque o povo está reclamando de fome, manda um monte de passarinho porque o povo está reclamando de fome, faz um banquete para eles e no dia seguinte eles estão reclamando de novo. É por isso que eles ficaram tanto tempo no deserto. Porque era um povo de coração duro, que demorava para criar uma identidade
que fosse condizente com a terra prometida. Nós, muitas vezes, estamos desse jeito, desejando que Deus vá lá e realize os nossos sonhos com a gente do jeito que a gente está. Cabeça dura, querendo as coisas do nosso jeito, sem querer crescer, sem querer evoluir, sem querer abrir mão. E isso não acontece. Aí a gente fica no deserto, ao invés de chegar na terra prometida nova. Então, muita humildade com as respostas de Deus. Nem sempre elas vão te agradar, mas sempre é para o seu bem. Aí eu quero concluir só com uma historinha pequena de um livro que eu li sobre maternidade, da mãe falando que ela comprou um patê errado para a filha e que esse patê era cheio de pimenta. Então, quando ela ia dar o patê para a filha, né, o biscoitinho com o patê, ela ficava tirando as bolinhas vermelhas. E a filha doida para comer as bolinhas vermelhas. Aí teve uma hora que a filha se estressou e começou a chorar e fez um escândalo e olhou para ela com um olhar de quem diz: mãe ruim, por que você não me dá o que eu estou querendo? É esse olhar que a gente lança para Deus. Né? E isso foi uma reflexão dela. E eu vi que é verdade mesmo. Para quem tiver interesse nesse livro, é 60 Dias de Neblina. Muito bom livro sobre maternidade. Então, a gente às vezes olha para Deus desse jeito. Ah, é ruim, você não está me dando o que eu quero. Deus não vai dar pimenta para a gente. Então, sempre sabendo que Deus é bom o tempo todo Ele é bom. Muita humildade nas respostas de Deus, Ele vai responder, mas nem sempre Ele vai responder com o que você quer. Principalmente no caminho, no processo, porque o desejo grande do seu coração, se é um desejo da sua alma para você ser feliz, também é um desejo grande no coração de Deus. Esse desejo que você tem aí, que você sabe que é o seu espírito desejando, que é algo que realmente vai lhe fazer feliz, ele está no coração de Deus, ó, antes de você nascer. Então, é da vontade dele? Sim. Agora, o caminho nem sempre é do jeito que você quer. Então, se submeta. Se submeta ao caminho de Deus. Entre pela porta estreita e vá. Com os olhos fixos. Vem a tempestade, vem vento, vem gente fazendo confusão. Olhos fixos em Deus. Esteja atento às respostas, porque Ele responde o tempo todo e Ele responde segundo o seu repertório. Ele responde da maneira que Ele sabe que você vai enxergar. Então, se você mantiver essa intimidade com Deus, e a gente mantém essa intimidade com Deus no dia a dia, não negligenciando a oração pessoal, buscando a Deus todos os dias, você chega lá, com certeza. E você sempre vai obter respostas de Deus o tempo inteiro. O tempo todo. Tá bom? Então, é esse vídeo aqui que eu quero deixar para vocês sobre a resposta de Deus. Espero que tenha edificado, né? Eu disse que ia terminar com João, mas não vai dar, acabou ficando muito longo. Eu posso fazer uma segunda parte desse vídeo e fazer uma continuação, porque é um tema realmente muito recorrente, né? Que as pessoas buscam muito. E é um tema que, sinceramente, me faz muito feliz de estar conversando. Então, vocês me perdoem, mas eu vou ler João no próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.